Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que faz com que você bote a cabeça no travesseiro e não consiga dormir. A gente vai falar sobre sucessão familiar. Como você vai fazer para botar seus filhos ou seus netos para assumirem um negócio? Porque, gente, a situação tá complicada. Tá perdeu a mão desse negócio. Muita gente tá vendendo loja a preço de banana porque não tem sucessão. Jean, vamos lá, você que é o homem das notícias, que você sempre está acompanhando tudo, conta primeiro, por exemplo, o Fundo Pátria tá se movendo pelo Brasil nesse momento que a gente está gravando o podcast. Pode ser que quando o pessoal veja já esteja até maior, mas eles seguiram uma estratégia de pegar a galera que não tem sucessor, né? Isso. Explica um pouquinho disso e como é que tá esses números. Hoje foram mapeados, né? Uma consultoria foi contratada para mapear, né? E só na região sudeste, né, eles mapearam 1.850 grupos, né, familiares no ramo de supermercado que não têm a intenção de sucederem. Ou seja, são 1.850 grupos. Então é desde uma loja até quem tem 10 lojas, que foi uma aquisição que o Fundo Pátria fez em, se não me engano, São José do Rio Preto. Né? Foram 10 lojas de uma família que não tinha sucessão, e eles chegaram lá e compraram. Então isso é uma estratégia, né? Porque não necessariamente eles compram tudo, né? Eles podem comprar uma parte só. Né? Exatamente. Mas o que mais assusta a gente são 1.850 famílias que têm negócios no ramo de supermercado que hoje não têm sucessão. Seja isso só no Sudeste. Só no Sudeste, principalmente Minas e São Paulo. Tá? Eles não pegaram nem muita coisa de Rio e Espírito Santo. Então, assim, eu sempre brinco, né? Que uma empresa, você quando tem lá o seu supermercado, ela tem 3 destinos, né? Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai fechar, né? Herdada, vendida e fechar. Exatamente. Não existe a possibilidade de... Né? Não tem. Ou você prepara o seu negócio para o seu filho, os seus netos assumirem, ou você vai vendê-lo, ou se não tiver jeito, vai fechar a porta. Às vezes o negócio é até saudável, mas... Né? Você foi bonzinho, porque eu assisti uma palestra de uns caras aí, que os caras falaram assim, o seu negócio só tem 2 caminhos. Ou ele vai ser vendido, ou ele vai fechar. Não tem opção de herdado, né? Porque em algum momento, se você crescer mesmo, ele vai ser vendido. Sim. Se você pegar e, sei lá, abrir capital na bolsa, você vendeu um pedaço do seu negócio. Então, sei lá, a visão deles é que todo negócio vai ser vendido ou todo negócio necessariamente vai ser... É que o nosso segmento é muito tradicional. Você pega, por exemplo, o próprio Grupo Mateus, né? Ele passou por esses 2 momentos. Ele começou a crescer. A família profissionalizou a administração, a família, entre aspas, saiu do negócio, o negócio não andou e a família desprofissionalizou o negócio no sentido de contratar profissionais do mercado aberto. E a família voltou a assumir o negócio e hoje quem toca o negócio é a família, mesmo depois, né, de ter feito a abertura do IPO na bolsa, né, a abertura de ações na bolsa. Então, assim, no nosso segmento ainda é um segmento muito tradicional. Então tem essa história, né, da primeira geração, segunda geração, terceira geração. A gente tem histórias de alunos nossos, né, que assumiram, né, e... Muitos alunos em terceira, muitos alunos em segunda, alguns em quarta geração. Isso. Agora mesmo, né, acho legal se você puder compartilhar com a gente, por exemplo, há pouco, não sei quando e quem está assistindo agora, mas a gente está vindo de uma experiência onde você teve uma conversa bem longa a respeito de sucessão, né? Expansão e sucessão. Foi... Se puder compartilhar. 3 dias num carro. Na verdade, eu fiquei 3 dias rodando o estado com o pai, né? Com a primeira geração. E conversei muito com ele sobre sucessão, sobre o que ele pensa em fazer, qual filho ele vê como sucessor, né? Mesmo que os 3 trabalhem dentro da empresa, ele vê como sucessor natural. Esse aqui é o cara que vai ser o cabeça, porque sempre é assim, né? Posso ter 10 filhos. Os 10 podem trabalhar na empresa, os 10 podem estar na diretoria, podem estar no conselho, mas vai ser a pessoa que vai tocar. E ele deixou claro quem ele pensou que seria realmente. E a gente falou muito sobre o futuro, sobre os próximos 5, 10 anos, o que ele pensa para o negócio, até qual momento ele vai realmente ainda atuar. E sempre é um processo delicado, né? Eu não sei vocês que estão assistindo ou escutando em algum dos podcasts. É sempre delicado, cara.
sempre, 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 sempre delicado. E você que está ouvindo no YouTube e quiser assistir esse podcast nos melhores podcasts do Spotify, Apple Podcast, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês poderem assistir esses podcasts lá. Os outros, né? Todos os outros que a gente já fez estão todos lá. E aí, Jean, o ponto-chave é o seguinte, que eu vejo, né? É delicado, porque a gente está falando muitas vezes que é uma decisão que ela é racional, porém ela é emocional também. É uma decisão que não necessariamente, quando a gente está falando de família, não necessariamente é racional. Óbvio, né? Se você profissionalizar o negócio, a gente vai ter que tomar decisões racionais. Mas é muito delicado. Assim, o limiar da decisão é muito delicado, né? A maioria dos supermercados são empresas familiares. O que é uma empresa familiar por conceito, que eu acho que as pessoas não sabem? Empresa familiar é que tem ali no C-level, né, no nível de direção, pessoas da família tocando, né? Isso. Então, se eu tenho mais de uma pessoa da família no nível de direção, no nível de gerência, é considerado uma empresa familiar, né? Se eu tiver, por exemplo, a minha empresa, a nossa empresa de educação, eu e a Natália somos sócios, né? Eu trabalho, ela hoje tem uma outra empresa que presta serviço pra gente, tá? O Clube PO, mas ela não trabalha no negócio. Eu tenho um primo meu trabalhando em uma das empresas, só que ele não está em nível de gestão. Não. Então não é considerado familiar. Agora, se ele tivesse um nível de gestão, um nível de direção e tal, aí seria considerado uma empresa familiar. Então muitos supermercados são considerados empresas familiares, porque os donos e os filhos dos donos estão em posições a nível estratégico dentro do negócio. Mas na sua visão, assim, eu fui lá conversar com ele, mas assim, você tem experiência de vivência de muitas empresas, né? Como na prática do trabalho, como consultor e hoje trabalhando no nosso grupo de educação. Para quem não sabe, o Jean Berli é nosso CEO do grupo, né? É um dos C-levels do grupo. E aí a pergunta é a seguinte, Jean, quais são as principais dificuldades que o pessoal de empresa familiar realmente encara na sua visão? Aí, nesse momento de sucessão, nesse momento de lidar, né? Primeiramente, né, eu acabo de descobrir porque que um dos filhos chegou perto de mim e falou, o Leandro falou que eu tenho que colar em você, né? Então já descobri qual é o filho, né? Então tudo bem. Agora você entendeu, né? Isso, então tá bom. Agora já descobri. Mas assim, qual foi o filho escolhido, né? Cola que o Jean é meu CEO, então se você vai colar comigo, então você é o próximo CEO. Então tá tudo bem. Mas assim, a gente, né, tanto como consultor, já atuando até mesmo a nível de diretoria de uma empresa familiar, né? Com certeza, e isso aí eu vou deixar bem claro aqui, a maior dificuldade é você definir claramente funções, responsabilidades e autoridade de cada pessoa da família, né? Porque normalmente existe uma mistura. Por exemplo, nesse caso que você comentou, eu tive a oportunidade de conviver com vários familiares, né, ao longo da semana, e tios, pais, mães, filhos, irmãos, né? E o que você vê claramente é uma vontade muito grande deles fazerem algo para a empresa crescer, só que muitas vezes um acaba se sobrepondo ao outro, né? Na intenção não é de merecer mais do que o outro, não, é resolver, né? Então a gente vê muito isso, a sobreposição de tentativa de fazer. Então o que eu normalmente aconselho é o seguinte, vai profissionalizar, vai trazer a família para o negócio? Primeira coisa, organograma da empresa. Olha só, a empresa é isso aqui, ó. Eu sou o patriarca, tô aqui, ó. Você é o filho administrativo, você é o filho comercial, você é o filho RH, você é o filho marketing. Ok? Vamos definir agora as funções de cada um. Mas não é a função de cada filho, é a função de cada departamento. Ok? E principalmente, né? Uma coisa que eu e você falamos muito, reunião de alinhamento. Reunião de alinhamento de negócios. Sim. Tá? E por favor, eu sei que é quase impossível, mas não discutam sempre na mesa de jantar, porque a mãe vai brigar. Nossa. Entendeu? Então, reunião de alinhamento para quê? Quem é o diretor de marketing poder falar com quem é o diretor comercial. É lógico, tem muito atrito, tem muita briga, mas o ponto focal
ali você está profissionalizando a administração, né? E aí, quanto mais o filho se especializar naquilo que ele está sendo preparado, melhor. Tanto é que muitas famílias hoje, elas até mandam os filhos para outros negócios antes dele retornar para o negócio da família, né? No nosso ramo não acontece muito não, mas se você pegar várias empresas assim que ela já tem o filho, né, preparado, ou estuda ou trabalha, aí ele sai, vai ter uma experiência fora e depois ele volta para a empresa, vamos dizer, com uma maturidade maior. Talvez no nosso segmento a gente pegue por causa disso, a gente pega os filhos, coloca para trabalhar com a gente e o moleque lá vai crescer sem nunca ter a visão de uma outra empresa, né? Então ele vai, às vezes isso causa problema também. Então às vezes quando um filho sai, a gente tem outros alunos, né? O filho foi ser médico, foi ser nutricionista e depois voltou para dentro do mercado, trazendo visões diferentes e às vezes até mais modernas, né? E ajudou o negócio a crescer, né? Então isso é importante. Como eu já vi o inverso, né? E, infelizmente nós tivemos um amigo que, uma fatalidade, né? Não está mais com a gente. Um filho médico e uma filha dentista, né? Fez odontologia. Nenhum dos dois tinha nenhuma experiência. Tentaram assumir o negócio, não conseguiram, venderam as lojas e continuaram a vida deles, né? Então, assim, a sucessão, ela tem que ser muito bem pensada. Como já aconteceu de ter gente que a pessoa que estava de frente da loja morreu por doença, e aí ficou pro irmão, aí ninguém planejou essa sucessão, aí no final apareceu o filho fora de casamento, deu um montão de merda. Sim, sim. Então, assim, essa organização precisa ser feita de verdade. E precisa ser planejada antes para que o negócio realmente possa dar resultado. Leandro, fala. Leandro, que eu queria aproveitar esse gancho que tu falou, que eu queria te perguntar, porque você também tem uma longa experiência nisso, né? Sobre como lidar, normalmente o patriarca, o pai, né? Digamos, o pai ou a mãe, né? Você acompanha, você mentora, né? E normalmente você dá algum conselho específico quando ele fala assim para você, eu não sei o que eu faço com meus filhos. Você dá algum conselho? Alguns já. Então, eu acho que o primeiro erro maior dos patriarcas, matriarcas e tal, é que como foi muito difícil para eles, e eles gastaram muito tempo, muita energia e trabalharam muito, eles não querem essa vida para os filhos. Só que não tem outra profissão que os filhos vão ganhar tão bem como ganham no mercado. E aí, qual é o ponto? O ponto é, você, para o seu filho poder ficar no mercado, as escolhas que seu filho tem, o seu filho gostar de matemática está diretamente ligado a ele pegar um bom professor de matemática ao longo do ensino fundamental ou médio dele. A paixão dele que ele tiver por literatura vai ser por isso também. Na época que eu fiz vestibular, eu era muito bom em literatura, em física e matemática, que são coisas que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Porque eu tive excelente professor de literatura, professor magnífico de física, e eu tive caras de matemática que eram apaixonantes. Então, eu tive bons professores nessas áreas. Porém, eu odiava história, por exemplo, e eu não tive bons professores de história. Então, por que seu filho não gosta do mercado? Por que ele não quer trabalhar lá? Porque ele decidiu por uma profissão diferente do que tocar o negócio da família. Porque você não criou memórias afetivas positivas. Então, eu recomendo eles de levar os filhos para terem memórias na infância, ter memória afetiva positiva. Então, leva o menino pro mercado, bota para trabalhar, trabalhou, ganha alguma coisa, ganha uma mesada. Toda vez que for no mercado, quando sair, é o horário de tomar um sorvete, é o horário de brincar, brinca com ele dentro do supermercado, para ele ter memórias boas do mercado. Porque senão, e para de chegar em casa reclamando da loja. Porque reclama, mas ela que está sustentando você, ela que está pagando as suas contas, ela que está deixando a sua família ter uma condição boa, e você tem que parar de reclamar. E essa reclamação faz com que o seu filho queira tudo menos trabalhar no supermercado. Nem dando dinheiro, ele quer sumir daquilo, quer que aquilo suma da vida dele. Porque aquilo parece ser uma coisa muito ruim, porque foi desse jeito que você treinou ele para ver ruim. Então você tem que criar a memória afetiva positiva, isso é uma coisa. A outra é, o seu filho, ele não precisa fazer a coisa que ele é apaixonado. O seu filho é um adulto. Quando ele ficar adulto, ele precisa fazer o que é necessário, o que vai dar dinheiro para ele poder ter grana, para poder viver a vida dele do jeito que ele quiser, para poder viajar para onde ele quiser, para poder ter a casa que ele quiser, para poder dar a condição da família dele quiser, para poder botar o filho dele nas melhores colégios. Então, no final das contas, você precisa ter dinheiro. E o dinheiro, o supermercado pode proporcionar isso. Agora, ele não precisa ir para outra profissão.
Ele precisa se especializar em supermercado, entender melhor sobre isso. Já que você trabalhou o suficiente para construir um pequeno império, ele tem que tocar isso daí. Então, meu conselho normalmente é ele lidar com isso, ter memórias afetivas positivas. A outra é quando a pessoa já é um pouco mais jovem, né? É começar a fazer a pessoa para participar das decisões. Deixar com que ela faça, deixar ela errar, deixar ela aprender com erro, elogiar quando ela estiver fazendo as coisas certas, dar algum grau de liberdade para ele tentar implementar as ideias malucas que ele tiver. Mas é para isso, para que a pessoa queira ficar lá. Para que quando você olha para o lado, você fala assim, eu tenho 3 filhos, mas tem um que vai ficar? Eu tenho 5 filhos, mas tem um que vai ficar? Porque muitas vezes eu vejo neném com 5, 7 filhos e ninguém quer ficar no mercado. Verdade. Aí eu falo assim, qual o futuro desse negócio? O futuro é que você vai vender a preço de banana para alguém lá na frente. Porque você, em algum momento, não vai ter energia nem força para tocar. Você falou uma coisa que é muito importante, mas aí eu gostaria que você continuasse no seguinte. Vou inverter, porque eu já vi você dando essa mentoria também. Quando o filho quer participar mais, e às vezes ele encontra a resistência ali da geração anterior, do pai, do tio, que às vezes está dentro do mercado. Tem um conselho que tu pode dar para esse filho que quer participar? Então, em vez de, primeiro de tudo, né? Antes de eu explicar o que a gente vai fazer, se você não fez isso ainda, todos os vídeos que a gente está fazendo, existe um link aqui embaixo que a gente deixa na descrição de vídeo para você poder fazer um diagnóstico gratuito da minha equipe. Quer que a minha equipe olhe o seu negócio com calma, detalhado, entenda melhor e direcione o que você precisa fazer? Então agora é possível isso. O que custava 5, 7 mil agora é de graça. É só você clicar aqui embaixo e ir para uma página lá, você vai preencher um formulário, minha equipe vai entrar em contato, vou marcar uma reunião de 1 a 2 horas e ela vai discutir o seu negócio e direcionar qual o melhor caminho para você fazer baseado no meu método. E aí a gente faz um diagnóstico gratuito para você. E também vou deixar alguns presentes para vocês aqui no campo da descrição, que são alguns e-books aqui que se você quiser baixar. Agora, respondendo a sua pergunta. Quando eu tenho um filho que é barrado pelo pai, existem algumas coisas que normalmente eu ensino pro filho, né? Primeiro, ele tem que parar de pedir permissão e pedir apoio. Então, pai, me apoia, deixa eu tentar fazer isso aqui. A outra coisa o filho não tem que tentar seguir logo pela área estratégica. Ele tem que dar pequenos resultados. Então, micro resultados. Vai lá, pega um setor, por exemplo, limpeza. Tá indo muito mal na minha loja e tal. Ele vai lá, pega uma loja, setor de limpeza, melhora o layout, estuda, ajeita, melhora o resultado e fala assim, aumentei em 20% a venda da limpeza dessa loja. Posso implementar nas outras? Duvido que seu pai não é burro, não é idiota. Óbvio que ele vai falar que pode. Legal. E aí, depois disso, você pode ir ampliando. Agora, deixa eu mexer no layout de toda a loja. Aí, agora, deixa eu ir para a área comercial, tentar trabalhar lá. Agora, deixa eu ajudar no RH. Agora, ele vai abrindo. É óbvio, você vai conquistando espaço. O problema é, primeiro, os filhos acham que sabem mais do que os pais. Aí eu pego um cara que tem 40 anos de supermercado, você me desculpa, tá? O pai de 40 anos de supermercado. Mesmo que hoje o resultado no supermercado não seja bom, ele tem 40 anos de supermercado. Ele fez aquele negócio ficar de pé, dando lucro por 40 anos. Essa pessoa sabe o que está fazendo. Ela pode ter estagnado no tempo. Hoje o jogo de supermercado é muito diferente do que 40 anos atrás. Ele precisa hoje de alguém que traga conhecimento novo, traga renovação para o negócio. Beleza, mas essa pessoa tem muito para ensinar. Sim. Eu costumo dizer isso porque a nossa sociedade, sei lá, parece que é treinada para desfazer das coisas velhas, né? Sim. Então tudo que é velho é ruim e a gente desfaz. Tem obsolência. Obsolência programada, né? Que é o conceito que alguns falam. Que é basicamente, tudo é programado para deixar de ser, então o ser humano também e aí a gente não troca mais, a gente não conserta mais nada, ficou velho, a gente troca. Só que você não vai trocar o teu pai e tua mãe e seu avô. Essa pessoa, ela sempre será um conselheiro. E é isso que eu acho que os filhos deixam de usar, né? Brigam com o pai, ou o pai não deixa fazer as coisas e não vê isso. Cara, você precisa exaltar o seu pai e você precisa usar ele como seu conselheiro. Você pode fazer o que você quer, porque você está mais antenado com as mudanças, está vendo as coisas, está me acompanhando aqui, está seguindo minhas recomendações, é mentorado meu, sei lá. Está fazendo as coisas certas e o negócio está dando certo. Agora, isso não impede que você, antes de tomar decisões importantes, vá lá e fale assim, pai, eu vou fazer isso. O que você me aconselha? O que você faria no meu lugar? E por que você faria? Porque eu considero o seguinte, cara, nesse exato momento, eu tenho 19 empresas, tenho 29 sócios. Com 29 sócios, eu costumo dizer para as pessoas assim, eu posso não seguir o que você vai dizer, mas eu vou considerar na minha decisão. Entende a diferença?
Vou repetir, eu posso não seguir o que você vai me dizer, mas eu preciso considerar o que você disse nas minhas decisões. Então, o seu pai, você pode não seguir o que ele vai dizer, mas você precisa considerar o que ele vai dizer nas decisões. E você precisa respeitar o fato dele ter mais experiência que você. Então, ele sempre vai ter coisas para te ensinar que muitas vezes não necessariamente pode ser coisa de negócio, pode ser coisa que ele vivenciou, situações que ele passou, que a experiência, o cabelo branco e a experiência, você não consegue ler num livro. Você não consegue aprender muitas vezes uma mentoria. Você precisa que a pessoa esteja ali contigo, que ela passou por coisas que podem te ajudar a tomar decisão. Eu, quando pego um dono de supermercado com 40, 50 anos, eu falo pouco, eu pergunto, mas como é que é? E como é que você tocou? E na época da hiperinflação, como é que você fez? Como é que você lidou com a situação? E hoje, como é que você está fazendo? Por quê? Porque, cara, eu quero aprender, eu sou uma esponja, eu quero ser melhor. E a maneira de eu ser melhor é perguntando. Então, eu acho, Jean, que o caminho natural que a pessoa teria que fazer é isso. Mas o filho de dono de supermercado tem que ser menos ansioso, inclusive. Deixar de pedir permissão, pedir apoio e fazer esse outro processo, que é também respeitar o fato de ter alguém mais experiente que ele e fazer isso. E também não ir direto com sede ao pote, tentar fazer um pouco de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, se ainda é uma empresa pequena, e tá o teu filho trabalhando, bota para ir no açougue, bota para fazer pão, bota para aprender a layouts da loja, fechar a caixa, antes de mandar pro escritório. O problema é que os pais, a primeira coisa que o cara quer fazer é mandar o filho pro escritório. Aí o cara não tem noção nenhuma da loja. E aí quem vai tocar esse negócio que não entende nada de supermercado de verdade? Aí tá fadado a quando você não estiver ali, o negócio vai quebrar. Então é bom que você tenha pelo menos alguns deles que entendam um pouquinho ali do processo da operação. E aí deixar o cara trabalhar um pouco ali para ele entender. Até para você falar assim, pô, o cara tá demorando tantos minutos para desossar um boi. Você sabe quanto tempo demora para desossar um boi? O cara deveria saber. A gente estava até conversando disso aqui antes de começar esse podcast. Um boi que fica 24 horas, né, que você falou, né? Fica 24 horas numa câmara frigorífica, ele perde 1,5% ali. Exatamente. De desidratação. Cara, a pessoa que está trabalhando ali no dia a dia, ela entende disso. O filho que está no escritório lá só cuidando do financeiro, não. Então, ele precisa ter essas noções, até para poder fazer bem o trabalho dele e tocar as pessoas. Senão ele vai ser facilmente enganado por pessoas que vão vender para ele coisas que ele vender, que eu digo ideias erradas, e tal. Né? Não entende. Agora, Jean, vamos lá. A sucessão ela é importantíssima por N coisas, né? Agora, como seria uma estrutura que, na sua visão, por exemplo, vamos dizer que tenha 3 irmãos para assumir, né, um negócio, e o cara tenha 2 lojas, né, fature lá seus 3, 4 milhões com 2 lojas. O que você faria? Os 3 irmãos estão no negócio, só que todo mundo faz um pouco de tudo. O que você faria para organizar esse negócio? Como você falou, eu acho que a experiência deles em vários setores da loja é importante. Tá? Então, independente, tá, na minha visão, fazendo isso com meus filhos, né, eu, entre aspas, prepararia para eles passarem por todos os setores da loja. Se eu tenho 2 lojas, então, por exemplo, eu poderia deixar, se eles já tivessem alguma experiência de mercado, né, eu poderia deixar um na operação de uma loja, um na operação de outra loja e um terceiro na área de retaguarda. Só que eu faria um rodízio. Job rotation. Por quê? Porque eu quero que o cara que esteja no escritório, ele passe. Não é que ele vá ficar na operação ou qualquer um, mas eu entendo que eles têm que passar para eles terem, como você falou exatamente, muito bem, terem a vivência, né? Senão o cara nunca vai entender, ele sempre vai ter a visão do escritório para quem está no chão de loja, e isso não é bom, porque quando você fala com quem está no chão de loja, você não pode se sentir superior ou achar que sabe mais do que quem está lá no chão de loja. Então, o resultado vem de lá, né? E o cara que está no chão de loja, muitas vezes um repositor, uma operadora de caixa, ela vai te dar uma sugestão que você não enxerga de longe. É isso. Ela está ouvindo o que você não ouve. Entendeu? Então, por exemplo, eu brinco, né, que a frente da loja é onde acontece lá as fofocas e as reclamações. Porque se o açougueiro tratou mal o cliente lá, quando ela passa no caixa, o que o cliente vai falar? Cara, esse açougueiro tá de mau humor hoje, o cara tá, dando coice em todo mundo, né? Então, mas você não tá vendo isso. Aí daqui a pouco tu vê a venda do açougue diminuindo. Então, mas às vezes uma conversa, né, e resolve. Então, hoje o gestor, ele tem que aprender a ouvir também. Né? Então, no caso, se você tem um filho, você vai fazer eles rodarem todo o mercado. E como você falou, eventualmente,
Se eu já tenho a cabeça, o pai já tem essa cabeça de gestor, ele vai falar o quê? Ele vai dar metas para esses filhos. Enquanto você, gestor dessa loja, você tem que trazer alguma coisa diferente. Tá? Você tem que aumentar a venda, você tem que melhorar o layout, você tem que melhorar o atendimento, a produtividade do funcionário. Me traga um resultado aqui baseado em números, né? E aí você vai treinando cada um para ficar um pouquinho. Mais à frente, provavelmente, eles vão ser diretores, né? Então eles não vão estar ali, mas eles passaram por isso. Então antigamente era muito comum o cara começar como empacotador, né? Sim. Eu, por exemplo, jamais não saberia que ia trabalhar com varejo alimentar, mas o meu avô me levava todo dia lá para a quitanda dele, né, com um bom português, e ele me ensinava a guardar o dinheiro, ele me ensinava, eu com pouquíssima idade, eu fazia misto quente na hora do intervalo da confecção que tinha do lado da quitanda dele, eu sabia usar uma balança, era aqueles frigoríficos de madeira ainda, o estrado era de madeira, a gente tinha que levantar aquilo todo dia para lavar o chão, né? E eu bem jovem mesmo, 7, 8, 9 anos, eu fazia isso, é uma memória minha. E como você falou, é uma memória afetiva, né? Porque eu achava o máximo estar com meu avô ali, entendeu? E ele me dava um dinheirinho, né? Tinha recompensa, né? Dava um dinheirinho, era um barão, a nota era um barão, entendeu? Era o Barão de Rio Branco. Então muitas coisas nesse sentido, você vai aprendendo justamente ali, fazendo, mas fazendo no chão, começando de baixo, né? Então, assim, eu como patriarca, né, por exemplo, quando eu tinha uma empresa de serviço, e aí é o lado ruim, né, do supermercado, né, mas eu tive uma empresa de serviço, eu não via meus filhos. Então, quando eu comecei a ver meus filhos, quando eles tinham idade para ir para o escritório, só que quando eles chegavam no escritório, eles ficavam lá dentro, brincando, fazendo alguma coisa. Cresceram mais um pouquinho, o que eles começaram a fazer? Botava aquele livrinho de protocolo embaixo do braço, os boletos e as notas fiscal, naquela época ainda era assim, né? Eles já sabiam andar no bairro e eles iam entregar. Cresceram mais um pouquinho, fazia curso, ficava no balcão da loja, minha esposa tinha uma loja, ficava no balcão da loja, aprenderam a recarregar cartucho, recarregar toner de impressora, usar a máquina de Xerox, né? Mas hoje, dos meus 4 filhos, né, 2 têm negócio, 3 têm negócios próprios, né? O último abriu uma empresa agora há poucos meses. Então, 3 têm negócios próprios, né? Um é o mais novo, tá pegando experiência fora. Quem sabe mais à frente ele vai ter um negócio dele. Mas todos eles trabalharam fora antes de terem os seus negócios. E eu fico só como velho mentor lá apoiando, né? Então, eu acho importante que você traga essa experiência do chão para os seus filhos, para que eles nunca tenham a sensação que, com toda sinceridade, são melhores do que alguém que está trabalhando. Então, eles têm que passar por aquilo ali, ter a experiência, ver como funciona, até para melhorar o processo. E aí sim, o estudo, o processo, o curso, a mentoria do Leandro, a mentoria do Jean, vai ajudar eles a fazerem o quê? Melhorar o processo. Mas eles têm que ter vivenciado aquilo ali. Se não, se jogar o cara de paraquedas, só dá problema. Tá? Então, isso é uma coisa que, aproveitando que você falou, é muito importante, né? Agora, eu queria saber de você, como é que o matriarca, a primeira geração, eu sei que é muito profundo o assunto, mas você deu uma pincelada, como é que ele se prepara do ponto de vista jurídico e empresarial? Existe alguma coisa que ele possa pensar? Um monte de coisa. Então, fala pra gente aí. Por exemplo, a estrutura, existem vários modelos de estrutura empresarial para fazer. Vou falar que ele pode ter um fundo, ele pode fazer um monte de coisa. Uma estrutura simples que ele pode fazer é separar o negócio do patrimônio, né? Então, todas as famílias do Brasil, as grandes famílias, são gerenciadas por CNPJs e não por CPFs, que pode ser via holding ou via fundo, né? E aí, como é que funciona? Você tem ali uma holding patrimonial, onde você vai colocar, que eles chamam de family office, né? Uma holding que vai cuidar do patrimônio da sua família. E lá você vai deixar os imóveis, pode deixar suas ações, vai deixar ali a parte sua que é só patrimônio, né? E aí essa empresa aqui pode alugar esses imóveis e tudo mais, mas aqui é só patrimônio. E aí eu vou ter uma outra empresa, que é uma holding empresarial, onde eu vou colocar as empresas. E ali vai estar a empresa, o mercado debaixo daquela holding ali. Por quê? Porque o mercado ele é suscetível de tomar processo trabalhista, tomar processo fiscal, tomar processo
civil, tomar processo ali de defesa do consumidor, tomar processo criminal. Então, ele pode tomar processo de 5 coisas diferentes. Ele pode ser, de alguma maneira, atacado, né? E aí, se isso acontecer, não mexe no dinheiro, no patrimônio da família. Então, por isso, a primeira coisa é separar, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho holdings separadas por tipos de riscos diferentes, né? Então, tem uma hold só para os negócios de tecnologia, eu tenho uma hold só para o processo de educação, eu tenho uma hold que estava as empresas de varejo. Então, eu tenho hold separada por riscos de negócio, né? Mas existem outras estruturas mais complexas de fundo que você pode montar para você poder fazer compra e venda de imóveis. Existem várias estruturas. O ideal é você procurar um escritório de advocacia que seja especializado nessa parte de gestão patrimonial para realmente te ajudar. Mas, assim, contador não resolve, tá? Você precisa de advogado, porque é uma estrutura que a pessoa tem que ter conhecimento jurídico para deixar tudo amarrado e protegido. E a maioria e se você não fizer isso agora em vida e eu fizer essa organização, você vai pagar 1/3 de tudo que você tem, vai ser distribuído, literalmente distribuído para o governo e para o advogado quando fizer lá o seu inventário uma vez que você morra. Então você tem que se preocupar de fazer esse processo todo antes. E aí você pode deixar isso tudo amarradinho para a tua próxima geração não destruir um negócio, não desfazer dos bens todos que você construiu, de todas as coisas que você fez. Eu tive que me preocupar porque eu já fui um cara muito fodido, a ponto de ser despejado da casa que eu estava porque eu não tinha pago o aluguel. Minhas coisas foram jogadas lá de fora, eu e Natália pegamos o que dava e saímos e, cara, a gente já passou por muita coisa difícil. E aí, no dia que eu enriqueci e comecei a ter algum patrimônio, a minha principal preocupação era como eu faço para não deixar as pessoas terem acesso a isso. As pessoas, de alguma maneira, destruírem o que levou tanto tempo, tanta energia e tanto suor, um pouco da minha vida para poder construir. Então, vocês estão escutando isso, a questão patrimonial é importantíssima do cara se separar e organizar dentro desse processo todo. Mas, e outra coisa que, por exemplo, eu descobri, né? Você como pessoa física, se você investir em ações e você tiver um processo trabalhista, algum processo que atue na tua pessoa jurídica e isso vem ao seu CPF, as suas ações podem ser liquidadas. Então, até as ações, se você ficar brincando de comprar e vender, aí sim é melhor que você faça pessoa física por causa de imposto. Agora, como patrimônio, ela não fica protegida se você estiver operando como pessoa física. O ideal é que elas fiquem como numa pessoa jurídica, que você vai ter mais segurança desse patrimônio. Porque ele não vai na pessoa jurídica do lado, entendeu? Então é mais difícil, é mais fácil desconstituir isso e não ir para a pessoa jurídica do lado, que seria, sei lá, a empresa patrimonial versus a empresa daqui. Fora que aí a gente entra nas discussões, você pode ter empresa fora do Brasil como offshore, e aí tem algumas outras camadas de proteção, porque depende, quanto mais dinheiro você tem, mais camadas de proteção você tem que criar. Que aí tem outras camadas de proteção que são importantes do cara poder fazer. Então, na minha visão, é um pouco sobre isso, Jean, que a pessoa precisa ter cuidado de poder fazer. Tá, mas deixa eu falar sobre uma outra coisa, né? Uma das coisas que eu vejo mais problemática nisso é que uma vez que você você constitui uma empresa e você começa a enfiar a família lá dentro, você começa a ter um problema de governança. Sim. E as pessoas não têm nem noção do que é governança. Eu queria que você aproveitasse, já que você é o nosso gestor lá do grupo, inclusive, que você desse uma pincelada, eu sei que nosso tempo já está quase acabando, mas desse uma pincelada ali dos princípios básicos de governança que o cara teria que ter quando a gente fala de montar uma estrutura mais robusta, familiar, de cuidado para fazer sucessão e tudo mais. Basicamente, né, quando a gente fala em prática de governança, né, é você instituir na sua empresa, né, as boas práticas de administração. E entre elas, né, uma que é justamente o que se transforma dentro da governança de uma empresa familiar, talvez o maior obstáculo, né, que uma das melhores e boas práticas da administração é a meritocracia, né, onde você institui um crescimento, digamos assim, baseado no mérito. E como você falou, no momento que eu trago um familiar para dentro da empresa e eu coloco ele numa posição
que muitas vezes ele não está preparado. E nem tem mérito para estar lá? E nem tá, exatamente. Ele não provou nada ainda, né? Quem é esse cara, né? Digamos assim, né? Que chegou agora e já está sentado na janela. Então você cria uma crise de governança. Porque todos os profissionais que estão abaixo daquela pessoa, eles tendem a refutar aquela autoridade, né? E aí a tua operação. Então, normalmente, quando a gente fala em governança, é você ter princípios, né? Isso aí, princípios baseados em manuais, em cultura, em missão, visão, valores, código de cultura, de boas práticas de administração, né? Administração, de RH. Então, se você tem práticas de governança, tudo isso tem que ser instituído. E aí você não pode chegar, por isso que eu falo que muitas famílias, eles mandam os filhos para fora para trazer eles para dentro, por quê? Olha, eu estou colocando aqui o Leandro, mas o Leandro é economista, formado, ele já foi economista da instituição tal, ele já trabalhou no varejo alimentar em tal, e ele está aqui na nossa equipe do financeiro. Ou seja, né, o Leandro tem a qualificação necessária para ser, ele é economista, ele para ser o chefe, né? Eu não sou qualquer, entre aspas, qualquer curso, o cara é economista e com experiência em bancos, casas de análise e varejo. Então você traz uma pessoa qualificada e ela vai provar o seu valor ali ao longo do tempo. Então assim, governança são boas práticas administrativas, principalmente baseadas na meritocracia. Hoje a gente tem a questão do compliance, você tem a questão do ESG, né? Que aí são parâmetros que você vai implementar de acordo com a sua loja, se ela é ou não. E aí você falou uma coisa engraçada, eu vou dar um passo para trás, né? Mas que às vezes fica na nossa cabeça, né? Você falou em offshore e tal, e às vezes fala assim, não, mas poxa, eu vou ter uma conta no paraíso fiscal, né? E cada país tem uma definição de paraíso fiscal, né? Mas para quem é curioso, né? Aqui no Brasil, né, a Receita Federal ela entende que o paraíso fiscal é qualquer país que tribute o imposto de renda de pessoa física abaixo dos 17%, tá? Então, qualquer país, né, em relação à nossa Receita Federal, que tribute o imposto de renda abaixo de 17%, ele já é considerado um paraíso fiscal. E se você abre uma empresa nesse país, então você está num paraíso fiscal, né? É só uma curiosidade. Isso não é ilegal. Não é ilegal, é totalmente legal. É legal. Entendeu? E é muitas vezes recomendável. Sim. Porque, por exemplo, às vezes você tem você pode abrir uma empresa em Portugal, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, e muitas vezes você vai transacionar moeda naquele país. Uruguai, por exemplo, paraíso fiscal. Exatamente. E aí faz muito bem você ter ali, por quê? Para você não ter uma perda cambial. Não é só questão de imposto, né? Hoje, por exemplo, o dólar deu uma queda. Nesse dia, hoje, o dólar deu uma queda. Mas o dólar pode subir. E aí, se você trouxer tudo que tem em dólar para o Brasil e depois trazer tudo do Brasil e mandar para lá, você vai ter uma perda que muitas vezes não vai fazer a manutenção da empresa. Né? Então, os contratos, os hedges da vida, eles são negociados totalmente em outra moeda. E alguns, inclusive, bota offshore, bota a empresa fora do Brasil, porque é mais uma camada de proteção para o teu CPF, porque o cara vai lá. Aí fala assim, vou pegar no CPF. Aí vai no CPF, teu CPF está numa empresa internacional. Aí ele tem que comunicar lá. De comunicar lá tem que vir para cá até chegar no bem. E, gente, hoje no Brasil, pela insegurança, o cara vai lá, aperta um botão e tira o dinheiro da tua conta. Sim. Aperta um botão e bloqueia. Vai lá, saiu uma... Aconteceu agora com o X. Chegou, Sim. Apertou o botão lá, o troço foi obrigado a sair do ar. Então, quando eu tenho outras camadas, o que eu faço é ganhar tempo para poder pegar advogado, fazer liminar e resolver ali a questão. Né? E é assim, como você falou, tem a garantia jurídica, mas também tem a garantia de negócio. Porque você pode se sentir muito mais confortável, digamos assim, você internacionalizando o seu negócio e suas garantias. Então, você hoje por exemplo, você pode aplicar na Bolsa de Nova York via BDR, mas tu tem câmbio. Né? Então, o que acontece? De repente, é mais vantajoso tu abrir uma conta numa corretora lá fora, ter uma empresa que seja responsável por essa conta lá fora, e você comprar e transacionar. Você não está fazendo nada escondido. Mas realmente você vai ser tributado a menos, né? A menor, digamos. Mas assim, para as pessoas, não sei se eu vou deixar as pessoas felizes ou assustadas, né? Mas hoje tem muitos bancos que te oferecem contas chamadas globais, né?
Então, eu mesmo, há alguns anos atrás, quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, eu tinha que declarar onde eu tinha o dinheiro. E quando eu fui pegar lá, né, a minha informação de rendimento daquela conta global, a conta é em São Martin. Então, teoricamente, eu tenho uma conta no paraíso fiscal, mas isso me faz um sonegador, um escondedor. É normal, entendeu? Normal. Então, a pessoa não precisa ter medo disso. Mas é só uma informação relevante, que em algum momento, pelo que você falou, do tamanho do patrimônio da pessoa, pode valer a pena ela internacionalizar um pedaço desse patrimônio. Eu tenho um pedaço do meu patrimônio internacionalizado em ações americanas. Exatamente. E já estou estudando para ter ações chinesas, da Índia, ter ações em outros países, inclusive. Exatamente. Hoje, você comprou um ETF, né? Pode ser de indústria chinesa, pode ser de empresa de habitação chinesa. Hoje já existe isso. Mas, tem ETF. Né? Não, mas no meu caso, eu estou investindo direto na Bolsa Americana mesmo. Então, com conta internacional. Isso, então. E aí são coisas que você tem que valer a pena. Conforme você vai crescendo, você vai estruturando a sua empresa para isso. Isso também faz parte da garantia da sucessão para sua família. Exatamente. Né? Porque uma coisa que a gente não falou assim diretamente, mas, por exemplo, independente do filho querer vir fazer parte do negócio ou não, quando você cria uma estrutura de holding, um trust, alguma coisa assim, o que você está fazendo? Você também está protegendo a parte do filho que não quer fazer parte do negócio. Exato. Né? Porque, por exemplo, como você citou bem, você criou uma holding patrimonial. Eu posso ter um filho que não quer fazer parte do supermercado, mas não é por isso que ele não tem direito ao patrimônio que já existe da família. Né? E aí isso aí vai ser definido posteriormente. Mas se eu estou aliado tudo aquilo ao supermercado, e como você falou, o supermercado foi impactado por alguma coisa, o filho que não tem nada a ver vai ser impactado também. Né? Então a gente também tem que ter essa noção. O patriarca, que às vezes o meu filho não quer fazer parte do negócio, mas não é por isso que ele não vai ter direito ao patrimônio. Entendeu? Então, e tem vários outros detalhes que você tem que ver. Por exemplo, a pessoa não tem um filho e é casado. Aí ele desenvolve, monta um patrimônio. Se ele não amarrar isso por uma empresa, ele com a esposa dele consegue fazer com que os bens dele, se estiverem na empresa, que se ele morrer, possam ser transferidos para a esposa. Porque se ele morrer, uma parte vai para a família dele. Sim. Mãe, pai, irmão. E sei lá, essa pessoa não ajudou. Quem ajudou a construir foi a esposa, por exemplo. Então, cara, é muito detalhe jurídico que o cara tem que se preocupar. E até a própria manutenção do bem-estar, né? Então, por exemplo, se você e sua esposa e você vem a falecer e tudo tá ali numa única empresa, numa coisa, automaticamente acabou, fica tudo bloqueado, até inventário. Inclusive, às vezes, não vai ter dinheiro para rolar o mês. Agora, como você citou, está numa holding e 50% da sua esposa, então 50% dela está garantido até para o sustento dela. E os outros 50% aguarda o inventário e está tudo bem, entendeu? Então, até uma questão, né? Aí tem muitas outras coisas que a gente vai descobrindo conforme a gente vai virando empresário e gerando negócio, né? E eu vi um grande diretor falando, né, dando uma entrevista, e isso me pegou. Porque às vezes a gente vem com conceitos, né, da nossa sociedade, né, que às vezes a gente acha, cara, isso é um absurdo e tal. Mas eu ouvi esse cara falando que ele falou, cara, não tem maior prova de amor para sua esposa do que você casar em separação de bens, né? Eu tô sabendo disso. Isso, entendeu? Foi a primeira coisa. Meu advogado falou assim, você tinha que casar em separação. Aí eu fui conversar isso com a Natália, ela falou assim, eu não quero me separar. Você agora se vire, porque, não, exatamente. Porque é uma droga isso. Né? Então, mas normalmente quando a gente casa, né, se a gente pensar em falar um negócio desse, parece que a gente está fazendo uma ofensa à nossa família, à família da esposa. Como assim quer casar? Tá com medo de ser roubado, né? Mas aí eu achei interessante a colocação, né? Pô, isso aí é uma prova de amor, porque se der problema para você, a sua esposa não vai ser impactada. É isso. Entendeu? Então, ou seja, você está realmente protegendo ela de qualquer coisa que aconteça com você. Então, quem está assistindo aqui, quem está ouvindo e está para casar, de repente vale uma conversa franca, né, das famílias junto com um advogado que talvez essa seja a melhor solução para vocês se protegerem e você provar e demonstrar o seu amor pela sua esposa. Inclusive, sua esposa pode ser sócia na sua empresa patrimonial. Sim. Meio a meio, tá tudo bem. Sim. Agora, na empresarial, ela pode... Porque empresarial, todos os riscos da empresarial vai para ela também. Sim. E assim, gente, é o ônus
É o bônus e o ônus. Exatamente. Ou seja, as dívidas também vai para ela. Se você morrer, suas dívidas ficam para tua mulher. Exatamente. Ela tem que pagar. Exatamente. Se Aí, tiver em comunhão de bens, né? É isso. Era comunhão de bens. Parcial de bens Aí se tiver em separação, ela não tem essa responsabilidade. Então, mas é isso. O pessoal só olha assim, mas e se der certo? Tá, mas e se der errado? Se você tiver um bolo de dívida, você também deixa isso para ela e todos os problemas também para ela. Né? Colocamos uma pulga atrás da orelha de todo mundo agora. Mas agora a pergunta é, você gostaria que a gente viesse, dependendo, até trouxesse advogado, contador, para discutir esse processo de sucessório na parte legal, se quisesse que a gente trouxesse aqui especialistas de compliance, de governança para discutir, escreve nos comentários aí e espero que você tenha gostado. E não deixa aqui, ó, se você quiser, pra gente fazer seu diagnóstico, vai estar com o link aqui embaixo, também de baixar os e-books aí que a gente deixou de presente na descrição desse vídeo, tá? Tamo junto, um abraço e até o próximo Rosadas Cash. Valeu!